O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, seja perdoado todos os nossos pecados. Amém. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para participar desta Santa Missa e logo mais participar da adoração da juventude, onde nós teremos a presença do nosso querido Padre Jefferson Silva e também do Diácono Ventura. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré, e também nossa casa. E a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco, através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, o nosso carinho, o nosso abraço fraterno e o nosso muito obrigado por estar sempre rezando conosco. Quero enviar um abraço todo especial, cheio de muito agradecimento a todos os moradores lá da cidade de São Miguel do Guamá, mais propriamente dizendo, lá da paróquia de São Miguel, onde estive ontem à noite rezando a Santa Missa, participando com eles do Círio de Nazaré. A todas as pessoas aí de São Miguel do Guamá, que sempre reza conosco pela Rede Nazaré de televisão e também pela Rádio Web Basílica, o nosso muito obrigado pelo carinho e também pela amizade e pelas orações. Aproveito para enviar um abraço especial ao pároco lá de São Miguel, o nosso querido Padre Andraci, e também o vigário paroquial, o Padre José Jambelli. A todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho que me receberam no dia de ontem, durante a realização da Santa Missa. Que Deus os abençoe e os proteja. Irmãos e irmãs, certa vez,
um jovem pregador muito famoso. Ele foi convidado para ir até uma cidadezinha, falar sobre o salmo que nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje, o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor. E nós sabemos que o jovem, ele é sempre cheio de energia, muito eloquente. Então aquele jovem chegou num ginásio onde 2.000 pessoas o aguardavam, e ele subiu ao palco e começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois de 50 minutos de pregação, ele então, encerrando, a multidão ali reunida o aplaudiu muito, fez muita festa com ele. E aquele jovem pregador, saindo do palco e indo até uma sala ao lado, se encontrou com um senhor, cabelos brancos, roupa simples, sandálias nos pés. E então o jovem pregador lhe perguntou: o que o senhor faz aqui? E ele disse: vim falar sobre o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor. E o jovem então disse: interessante, eu acabei de falar sobre o mesmo salmo, mas quero ouvir o que o senhor tem para dizer. Então aquele senhor subiu ao palco e começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao final da pregação daquele senhor, a multidão praticamente estava toda chorando, e ele, voltando para a sala ao lado, se encontrando com o jovem pregador, o jovem então lhe perguntou: interessante, nós falamos sobre o mesmo salmo, o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor. Comigo as pessoas fizeram festa e com o Senhor elas se emocionaram. Qual é a diferença? Então aquele senhor muito sábio, sorrindo, respondeu ao jovem pregador: a diferença, meu filho, é que você conhece o Salmo do Bom Pastor. Eu não. Eu conheço o Bom Pastor do Salmo. É isto, meu irmão, minha irmã, que este tempo do advento convida a cada um de nós a fazer, a nos preparar, a abrir o nosso coração, torná-lo uma verdadeira manjedoura, para que Cristo Jesus, este grande pastor, venha fazer morada em nossa vida. Uma vez que Cristo, fazendo morada em nossa vida, a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta será totalmente diferente. Uma vida voltada para a paz, para o amor, para a paciência, para o perdão, para a misericórdia. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós automaticamente mudamos de comportamento, mudamos a nossa maneira de ser e de agir. E esta maneira de ser e de agir vai se traduzindo através da partilha. Partilhar tudo aquilo que nós temos, o nosso tempo, a nossa atenção, deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona a este mundo e partilhar tudo aquilo que nós temos com aqueles que nada têm. E é justamente sobre a partilha que a primeira leitura e o Evangelho nos falam. Na primeira leitura, o povo de Israel se encontra exilado na Babilônia. O povo está sofrendo, o povo está sem esperança, o povo está passando por tribulação, por provações na sua vida. E Isaías, este grande profeta do século VIII, antes da era cristã, este profeta que está também sofrendo os problemas, as dificuldades do exílio, Isaías então vai mostrar para eles que Deus jamais abandona os seus filhos. Pelo contrário, Deus é aquele providente, Deus é aquele que vai preparar um verdadeiro banquete de iguarias, comidas gostosas,
que vão dar esperança, força e alento para que este povo faminto, faminto de Deus, possa suportar todas as tribulações, privações que estão passando naquela hora. E é isso que nós vemos no Santo Evangelho. Jesus, que está à margem do mar, eis que aproxima até ele uma grande multidão, sendo acompanhada por coxos, aleijados, mudos e cegos. Este tipo de gente representa, no tempo de Jesus, todos aqueles que são marginalizados pela sociedade. São aqueles chamados sem voz e sem vez. E Jesus, vendo este povo, Jesus se compadece deles e vai curá-los. E depois que Jesus cura-os, Jesus então vai alimentá-los. E aqui nós vemos que o muito com Deus, ele se torna cada vez maior. Afinal, o pouco sem Deus é nada, né? Aliás, o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. E Jesus então procura saber o que tem para poder alimentar aquela gente. E eis que eles vão trazer 7 pães e alguns peixinhos. Este número 7, que é o número da plenitude, mas também é a soma de 2 números, o 4 e o 3. O 3 que representa a divindade e o 4 que representa toda a humanidade. Ou seja, aqui nós temos uma união entre o divino e o humano, entre Deus e todo o seu povo. E Jesus então vai fazer a multiplicação dos pães. Jesus vai partilhar aquele pouco com todos aqueles que ali estavam. Vemos que através da partilha acontece a multiplicação. E depois vai sobrar alguns alimentos, e estes alimentos serão guardados em 7 cestos. E aqui cabe uma pergunta para mim, para você, meu irmão, para cada um de nós. Aonde foi parar a sobra deste alimento? A sobra deste alimento, meu irmão, minha irmã, nós estamos nos alimentando dela até aos dias de hoje. É a Eucaristia, é um alimento que não tem fim. Pelo contrário, a cada Santa Missa ele é multiplicado, porque Cristo Jesus, este bom pastor que se preocupa com as suas ovelhas, ele vem ao socorro daqueles e daquelas que nada têm. Jesus é aquele que se compadece com os sofredores. E aqui a pergunta é: o que significa compaixão? Compaixão é sofrer com. Jesus é aquele que sofre com os seus. Jesus, ele se torna um no meio de tantos sofredores e de tantos marginalizados. Portanto, meu irmão, minha irmã, abramos os nossos olhos, os olhos da fé, para enxergar na presença do nosso irmão e irmã a pessoa de Cristo Jesus. E este Cristo Jesus se revela na pessoa do necessitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.